Camila está aqui para dar aula de História. A nossa aula de quinta-feira é dia 6/8. As páginas que nós vamos trabalhar hoje é da página 6 até a página 10. Pega a apostila de vocês. Então, nós vamos começar realizando a leitura da página 6 da apostila. Monumentos que contam histórias. Além da história preservada no centro histórico, a memória de uma cidade e de sua população pode ser observadas em praças, estátuas e monumentos. Monumentos são construções que têm a função de preservar a memória de fatos históricos de uma cidade, que são construídos muitas vezes em homenagem. Homenagem é um ato ou expressão que indica respeito, agradecimento e admiração por algo ou por alguém, tá? Então, continuando. Que são construídos muitas vezes em homenagem a determinado acontecimento ou personagens, tá? Ao encontrarmos uma estátua, por exemplo, é importante saber o que motivou a construção desse monumento, ou seja, dessa estátua, e que acontecimento ou pessoa está sendo representado naquela estátua, e também a época e a história relacionada por trás daquela estátua, tá bom? Aqui nós vamos observar uma estátua. Que monumento é esse? É uma estátua do Zumbi dos Palmares, feita em bronze. Que personagem histórico homenageia? Zumbi dos Palmares, líder, guerreiro do Quilombo dos Palmares, considerado um símbolo de resistência dos negros escravizados. Quando foi inaugurado? Em 2008. Aonde que ela está localizada? Onde está localizado? Na Praça da Sé, em Salvador. E que memória preserva? A memória da luta dos negros contra a escravidão, tá? Então, essa aqui é uma estátua do Zumbi dos Palmares, tá? Agora, nós vamos ver, essa aqui é uma estátua que nós temos, um monumento que nós temos na nossa cidade, na cidade de Londrina. Esse monumento fica perto da rodoviária, tá? Lá perto do Boulevard, do Shopping Boulevard, tá bom? Então, essa estátua aqui, esse monumento, se chama o Monumento ao Passageiro, tá? Então, agora, na página 7, nós vamos falar um pouquinho sobre esse monumento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Na página 7 está assim: há monumentos históricos na cidade onde se localiza a sua escola? Sim, tá? A respeito dos monumentos históricos na cidade, responda. Que fatos ou personagens históricos são homenageados? Então, como a tia pegou aquela estátua, aquele monumento ou os passageiros, eu vou falar sobre ela, tá? Então, que fatos ou personagens históricos são homenageados? As duas figuras humanas simbolizam os viajantes, tá? E na letra B, esses monumentos preservam a história do bairro, da cidade, do estado ou do país? Exemplifique. É da cidade, da nossa cidade, da cidade de Londrina, pois ela foi construída para comemorar o aniversário da Aviação Garcia, tá? A Aviação Garcia é um transporte de ônibus, tá? São transportes que carregam as pessoas de uma cidade a outra, tá? Então, olha lá. Represente em forma de desenho ou de colagem um monumento histórico da cidade aonde se situa a sua escola. Então, eu peguei como exemplo o Monumento ao Passageiro, tá? Então, se você quiser falar nesta página aqui sobre algum outro monumento, pesquisar, você pode ficar à vontade, tá? A tia colocou esse aqui como exemplo, mas você também pode usar o exemplo que a tia colocou. Mas se você quiser procurar um outro exemplo, fica à vontade, tá? Então, a tia trouxe aqui a foto, mas você pode representar com desenho, tá? E aí também tem lá, nas linhas a seguir, escreva a data em que esse monumento histórico foi inaugurado e que memória é preservada por ele, tá? Então, a tia colocou aqui. O monumento ele foi inaugurado em 10 de dezembro de 1987. E ele foi para a comemoração do aniversário da Aviação Garcia, tá bom? Agora nós vamos para a próxima página. Agora nós vamos ver sobre as praças e suas histórias.
Monumentos históricos são construídos em espaços públicos, geralmente em praças. Esses locais também guardam histórias das cidades. As praças existem desde os tempos bastante antigos e o uso delas passou por mudanças no decorrer do tempo. No passado, eram importantes locais de convivência e de lazer, onde diversas atividades eram realizadas. Atualmente, muitas delas se tornaram locais de passagem ou onde as pessoas permanecem por pouco tempo. Muitas praças brasileiras surgiram em frente às igrejas e conventos, pois as pessoas costumavam participar com mais frequência de procissões e festas religiosas. Em algumas praças mais antigas, havia um coreto, onde ocorriam apresentações de música, de dança e canto. Em outras, poderia haver um chafariz, usado para fornecer água à população no tempo em que não havia rede de água canalizada, tá? Então, nós vamos ver algumas fotos aqui. Aqui nós temos duas fotos, da Praça do Coreto de Lençóis, Bahia, e o chafariz de São José, fica em Tiradentes, Minas Gerais, tá? Os coretos são uma herança dos portugueses. Nesses locais, bandas musicais se apresentavam em eventos religiosos, concertos e festas em geral. Os coretos também eram utilizados para pronunciamento de governantes da cidade. Atualmente, os coretos são pouco utilizados pela população das cidades brasileiras, tá? E aqui também sobre o chafariz. No passado, não havia água canalizada nas cidades. Por isso, foram construídas fontes públicas para conduzir água para os moradores, atenderem suas necessidades de alimentação, lavagem de roupa e higiene. Nos dias atuais, os chafarizes antigos não têm mais a função de fornecer água para os moradores de uma região, tá? Então, na próxima página, na página 9. No decorrer dos anos, as praças passaram por transformações e crescimento das cidades pôde modificar a paisagem em torno das praças. Além disso, esse tipo de espaço pode receber um novo nome ou novos monumentos e mudar de tamanho, por exemplo, tá? Então aqui, ó, as imagens a seguir retratam a mesma praça na cidade do Rio de Janeiro, mas em épocas diferentes, tá? Aqui é em 1827, tá? E agora aqui é na atualidade, tá bom? É a mesma praça, mas em épocas diferentes, tá? Com base na leitura das imagens, indique se as informações é verdadeira ou falsa. O nome da praça não foi alterado? Falso. A localização e o tamanho da praça não foram alterados de maneira significativa? Verdadeiro. Na atualidade, o monumento principal da praça é o mesmo observado na praça retratada em 1827? Falso, mudou muita coisa. As construções do entorno da praça passaram por muitas modificações no decorrer do tempo? Verdadeiro, mudou muito, né? Então, agora, na página 10 da apostila, vamos lá. Tá lá assim. Com o professor e os colegas, pesquise qual é a praça mais antiga da cidade aonde está a escola. Após a pesquisa, responda as questões. Então, a tia Camila pesquisou e a praça que eu achei foi a Praça Gabriel Martins. Ela fica lá no calçadão, quase de frente com o Banco Itaú, tá? Então, o nome da praça é Gabriel Martins. Essa praça mudou de nome? Então, ela não mudou de nome, mas nós conhecemos lá como calçadão, tá? Mas ela não mudou o nome, ainda chama Praça Gabriel Martins, tá? Por que essa praça foi construída? Essa praça foi construída para homenagear o médico Gabriel Carneiro Martins, o primeiro médico a desenvolver atividades sanitárias em Londrina, tá? Aí tem, quando foi construída? Ela foi construída em 1940. E lá, que elementos existem na praça? Coreto, chafariz, monumento, escultura, bancos, árvores, jardins, área de recreação e etc. Vamos lá. Nesta praça existem bancos, jardins e árvores, tá? Mas também tem agora lá
aquela academiazinha que normalmente se encontra nas praças, tá? E na letra F, que construções existem no entorno da praça? Com elas e como elas são? Aí tem lojas, casas? Não. Lojas comerciais, tem prédios, restaurantes e pontos de ônibus, tá? Que eventos e atividades ocorrem nesse espaço atualmente? Atualmente, como eu já disse, é mais conhecido como calçadão, né? Por lojas assim. Mas também tem eventos culturais com pequenos shows e teatros e etc. Mas esses pequenos shows ocorrem em datas comemorativas, exemplo, Natal, na semana do Natal, sim. Aí tem pequenos shows e teatros, tá? Então, turminha, a número 2 nós não vamos fazer aqui, tá? Então, ó, nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida passa pra tia Fábio, tá? Um grande beijo, turminha. Tô com saudade de todo mundo.